Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Thaís Morales e estamos estudando a revista Aviva Sua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje teremos a aula da lição número 12, que tem por título Vivendo no Espírito. Gostaria de pedir a você que nos acompanhe nesse momento, que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Antes de começar a aula, deixo meus agradecimentos ao pastor Edivanei Fernandes e à sua esposa Jane Fernandes. Iniciando essa lição, gostaria de falar sobre a importância do avivamento individual e particular. De acordo com o passar dos anos, o crente se adapta a hábitos adquiridos, a uma rotina de cotidiano eclesiástico e muitas vezes não percebe que encontra-se no modo automático. A sua oração já é mecânica, a sua frequência aos cultos é de cunho social e o Espírito de Deus já não possui tanto acesso ao seu coração. Essa revista da editora CPAD traz um lembrete de Romanos 12, versículo 1. Rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Preste atenção nisso. Paulo inicia esse versículo clamando aos irmãos que estão na mesma luta que ele, do Evangelho de Cristo, pelas misericórdias de Deus. Nós servimos em vista da misericórdia de Deus. Servo de Deus, você serve ao Senhor por suas misericórdias, por nada além disso. Quando Paulo fala, apresenteis o vosso corpo pelo sacrifício vivo, ele nos alerta que resta a todos nós, servos, oferecer nossos corpos, nossas vidas em prol de Cristo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, não sirvam ao seu Deus como alguém que trabalha em troca de algo. Saia do modo mecânico. O seu Deus não quer as suas utilidades, o seu Deus quer a sua companhia. Quando você está na obra do Senhor, você está com Ele, valorize isso. Essa revista traz assuntos que nos despertam, nos levam ao avivamento profundo. Avivamento não é assunto somente para novos na fé. Avivamento é a gasolina, é o conserto, é o despertar que o crente precisa para receber Deus em sua vida, independente do tempo dele de cristão. Que essa aula te cause um avivamento tão profundo que você seja despertado para uma nova visão de Deus para a sua vida. Guarda isso no seu coração. Você não é um robô. Você não é uma utilidade. Você é um sacerdote real e santo, salvo, para proclamar as excelências do seu Deus que te salvou aos outros. Guarda isso bem no seu coração. Todas as vezes que você tiver que ir na casa de Deus para servir a Deus, sempre sirva com o seu coração, jamais mecanicamente. E seja vigilante a respeito disso, porque muitas vezes nós fazemos isso e não percebemos. É uma sutileza e você precisa vencer isso. Na lição anterior falamos do avivamento e a missão na igreja. Nesse tempo de vários questionamentos e pouca fé, se a igreja não estiver consciente da necessidade de manter-se avivada, não conseguiremos exercer sua razão, sua missão nesse mundo. E agora, na lição 12, não falamos mais no coletivo. Essa aula fala individualmente com cada cristão. O tema da nossa aula é Vivendo no Espírito. Texto áureo, Gálatas 5, versículo 11. Vamos lá, pega lá a sua revista. Se você não tiver, abre a sua Bíblia agora. Vamos junto comigo, porque esse texto áureo a gente vai esmiuçar. Durante todo esse processo, durante toda essa aula, a gente vai esmiuçar. E você vai conseguir assimilar exatamente o que essa aula quer transmitir para o seu coração. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora eu vou trazer para você uma palavra-chave desse versículo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa esmiuçar para a gente ter o entendimento desse versículo. Porque esse assunto que a gente vai falar a respeito
do espírito, de viver no espírito, é algo que você precisa assimilar, porque é uma vertente para a sua vida cristã muito importante, que vai, inclusive, durante toda a sua vida, fazer você vencer processos. Quem é governado pelo seu espírito vence processos. Guarde isso no seu coração. Qual é a palavra-chave desse versículo? Fruto. O que é o fruto? De acordo com a botânica, fruto tem a função de proteger e disseminar sementes. É um órgão formado pela maturação de um ou mais ovários. É a estrutura fértil dos vegetais que não se reproduzem por semente. Olha só, vou focar nisso que eu falei agora, hein? Vamos lá. É a estrutura fértil dos vegetais que não se reproduzem por semente. Fruto não é a mesma coisa que fruta. A fruta refere-se às estruturas originadas das flores. A fruta tem sabor. Tudo que se origina de flor é fruta. O fruto é o resultado do ovário de uma flor, aonde é gerada as sementes. O fruto, exatamente o fruto, o termo utilizado nesse versículo, ele tem o significado de, o fruto, não no versículo, estou fazendo na verdade o significado da palavra-chave que está no versículo, porque o versículo poderia falar a fruta, mas ele não fala a fruta, ele fala o fruto. O fruto protege as sementes e a fruta é a parte polposa, comestível, com aroma. Fruta, ela é consumida. O fruto protege e gera as frutas. Você entendeu? Você pegou? Pegou essa? Então, por que o versículo não fala a fruta do Espírito e fala o fruto do Espírito? Porque o fruto gera, a fruta é consumida. Você entendeu a diferença? Por que a gente precisa assimilar isso? Porque a palavra de Deus, ela não usa o termo popular fruta, que poderia contextualizar variedades de interpretações. Se eu digo que a fruta do Espírito você subentende que os aspectos do Espírito sairá de você. Ou seja, você causará atribuições ao Espírito. Pois é uma fruta. A fruta é a consequência de fatores. A fruta ela é gerada por você. Então, se Deus coloca a fruta do Espírito, o que você vai entender? Que é você que gera aspectos no seu espírito. E não é isso. Quando a palavra diz fruto, o sentido é outro. A fruta é consequência da semente. O fruto é o gerador, protetor, responsável pelas sementes. Quando a palavra diz fruto, quer dizer que do espírito sairá o amor, a paz, a paciência, a bondade, tudo o que a gente precisa. Não somos nós que atribuímos aspectos ao nosso espírito. Não temos autonomia para isso. É o Espírito que nos torna melhor. Entendemos esse texto? É importante você assimilar isso, porque esse texto vai direcionar nossa aula, tá bom? Então, se você ainda não pegou exatamente esse significado, dá uma volta, retorna lá ao início dessa explicação para pegar exatamente essa palavra-chave para você ter a contextualização desse versículo. Vamos assimilar exatamente nessa aula como é ser governado pelo nosso espírito e o que isso gera nos processos da nossa vida. Só que agora eu vou ter que abordar um assunto que não sei exatamente para quem eu estou dando aula. De repente você é um mestre em teologia, você já fez diversos seminários, de repente você é um cristão assíduo na escola bíblica dominical, você gosta das revistas, você aprende pelas revistas, você é um fruto da escola bíblica dominical. Então você vai ouvir falar desse termo, ou de repente é a primeira vez que você escuta esse termo, de repente já ouviu em alguma aula, em alguma ministração, mas é importante eu citar isso nessa aula, porque isso vai, na verdade, materializar isso na sua vida, esse entendimento, que é a tricotomia holística.
Esse termo é conhecido no meio teológico. Eu não sei exatamente se você tem conhecimento teológico ou se você é a primeira vez. Isso é uma maneira muito fácil e muito simples de você ter um entendimento a respeito de áreas na sua vida. Área física, área emocional, área psíquica. Ou seja, hoje você vai ter esse entendimento. Quando você souber dividir cada área na sua vida, cada aspecto do seu eu, você vai inclusive conseguir assimilar como é ser governado por cada aspecto, por cada área. E hoje nós vamos falar a respeito de ser governado pelo Espírito, mas você precisa entender exatamente o que quer dizer isso. Na teologia existem duas designações para o entendimento acerca dos elementos que constituem a natureza humana. Dicotomia alega que o ser humano possui dois elementos, material e imaterial. Material é o corpo, é a parte física. O imaterial é a alma e, na verdade, na dicotomia, ela não separa. Alma e espírito, para a dicotomia, é a mesma coisa. Tricotomia alega que o ser humano é composto por três elementos: corpo, parte física, alma, fundamento da personalidade, a razão, as emoções. Alguns livros falam que são fatores nossos que nos fazem nos relacionar com as pessoas. E o espírito são as qualidades espirituais do homem. Muitos livros falam que o espírito é a nossa relação com Deus. A alma é a nossa relação com o quê? Com as pessoas. O espírito é a nossa relação com Deus. Atualmente, a tricotomia é a interpretação preferida entre os teólogos pentecostais. Se você não for de uma denominação pentecostal, talvez você vá ter alguns tipos de interpretações a respeito dessa aula, porque eu vou seguir a linha pentecostal, tricotomia, certo? As outras áreas, as outras denominações, elas preferem a dicotomia. Mas, como meu fundamento e as minhas experiências que eu vou citar no decorrer da aula me levaram, certo, a trabalhar a vertente da tricotomia. Mas deixem aberto que não há unanimidade diante desse fato. A minha abordagem será a respeito das experiências que eu tive e eu vou esmiuçar durante essa aula. Você, na sua trajetória cristã, já teve experiências em ouvir Deus falar com você? Já passou por isso? Eu já tive e não foi pautada pelas minhas emoções. Não foi também pautada pela lógica. Quando Deus fala com você, é uma parte de você que está em você, fala com você e não se deriva de você. Eu vou falar de novo. Quando Deus fala com você em espírito, é uma parte de você que está em você, direcionada a você, mas não é derivada de você. Nós vamos entrar agora no primeiro tópico da revista, Andando em Espírito. Se você não assimilar esse aconselhamento bíblico, talvez você caia em vertentes de religiosidade e até em conceitos de outras religiões que não têm nenhuma base bíblica. De onde vem essa sugestão de andar em espírito, de ser governado por espírito? Por espírito não, pelo seu espírito. Gálatas 5, versículo 16. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gênesis 17, versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão e disse o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. João 4, versículo 23 e 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora eu vou começar a citar experiências que eu tive na minha vida, baseada na vertente da tricotomia, que é para conseguir fazer com que você materialize essa aula dentro do seu entendimento, a respeito de andar em espírito.
Durante muitos anos eu parei para refletir exatamente esse versículo que a gente acabou de ler, que é o João 4, 23 e 24, que é Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando eu era adolescente, eu sempre fui criada na denominação pentecostal, sempre fui criada na Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, quem frequenta, sabe exatamente que as manifestações espirituais, elas são, na maioria das vezes, muito materializadas às vistas, né? A questão de sapatear, a questão de falar alto, a questão de se expressar fisicamente a respeito desse ato espiritual. E eu sempre tive experiências espirituais muito discretas. Eu sempre tive... O meu batismo no Espírito Santo foi muito discreto. Eu nunca passei por experiências pelas quais ficassem muito expressivas no meu corpo físico. Então, quando era adolescente, eu não tinha muita maturidade, eu não tinha entendimento. Então, eu olhava aquela situação, eu falava assim, gente, eu acho que eu não estou sendo batizada no Espírito. Porque ele não se manifesta em mim como os meus olhos veem. Então, durante a minha adolescência, esse era o meu questionamento. Todas as vezes pelas quais eu sofria a renovação espiritual, que era muito discreta, mas dentro de mim era muito intensa. Dentro, espiritualmente, a paz que eu recebia era muito intensa, mas fisicamente ela não se expressava. Então, isso era uma coisa que quando eu era adolescente eu não tinha entendimento. Na minha vida adulta, eu comecei a ser despertado em mim a questão da interpretação em línguas. Eu ia nos cultos de oração e eu começava a entender o que as irmãs oravam em línguas. Eu entendia exatamente aquelas orações que eram feitas e algumas eu não entendia absolutamente nada. Mas como eu não tinha maturidade ainda, eu era muito tímida nesse sentido, eu ficava na minha, eu não falava exatamente nada, eu guardava para mim. Um belo dia eu tive uma oportunidade de ter uma conversa restrita com a autoridade nesse assunto. E aí eu perguntei para ela, por que algumas pessoas eu entendo e outras pessoas eu não entendo? E essa autoridade espiritual nessa área virou para mim e falou, você não entende porque essas pessoas não estão falando nada. Essas pessoas só estão gritando e repetindo palavras pelas quais elas escutam. Por isso que você não entende nada. O Espírito ele se manifesta em cada um da sua forma. Não necessariamente você vai ver que todas as pessoas vão se manifestar de maneira igual. Cada um tem a sua maneira de se manifestar. Quando você não entende, aí você não vai trabalhar a sua interpretação, você vai trabalhar o quê? O seu discernimento. Eu guardei isso no meu coração e eu segui em frente. E isso resolveu essa imaturidade que eu carregava em mim, de que eu considerava que o batismo e que a renovação espiritual, ela exigia com que a pessoa transmitisse, expressasse isso fisicamente. E isso não é verídico, isso não é verdade. E nem tudo que os seus olhos veem, nem todas as manifestações pelas quais você vê, são reais. E aí você já não trabalha mais as interpretações, você trabalha o quê? O discernimento. O Espírito é a sua intimidade com Deus, é você e Ele. Eu comparo a relação humana com seu Espírito e Deus tão íntima quanto a relação de um casal. É íntima, é reservada e se conecta. Eu vou repetir. O Espírito é a sua intimidade com Deus, é a sua relação com Deus, é você se relacionando com Deus. Eu comparo a relação humana com seu Espírito e Deus com a relação conjugal de alguém. Ela é íntima, ela é reservada e ela conecta. Vamos a 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a quem? A Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Às vezes você vê pessoas falando em línguas, gritando, falando alto.
Às vezes fazendo uma oração por alguém e falando em línguas. Aí você lembra desse versículo. Porque o que fala em línguas desconhecidas não faz o quê? Não fala aos homens, senão a quem? Senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ou seja, ela não é feita para você falar com pessoas. Ela é espiritual. Ela é feita para você se conectar com Deus. É a sua intimidade com Deus. É a sua relação com Deus. Versículo 4, vamos dar continuidade? O que fala em língua desconhecida edifica quem? Eu edifico ao próximo? Não. Edifica quem? Edifica a si mesmo. Se a minha renovação espiritual acontece de maneira escandalosa, eu estou o quê? Edificando a mim, é a minha forma de manifestar o meu espírito com Deus. Se a minha manifestação espiritual ela é discreta, é a minha forma de me edificar, é a minha forma de Deus falar com quem? Com o próximo? Não, comigo. Quando você utiliza a fala em línguas, você não está edificando ninguém, além de si mesmo. A relação entre o seu espírito e Deus é sua, é exclusivamente sua. E tendo este entendimento, você irá assimilar com maior clareza esse tópico. O homem é um ser espiritual. Precisamos ter consciência do espírito. E o cristão dá relevância em colocar o espírito em primeiro lugar. Mas o que isso significa? Vamos trazer o entendimento. Alma. De acordo com a tricotomia, alma é uma parte e o espírito é outra. Vou repetir. De acordo com a tricotomia que a gente explicou antes, a natureza humana é dividida em 3 partes: corpo, alma e espírito. E agora a gente vai começar a esmiuçar essas partes para você identificar e para você ter entendimento dessa lição, porque essa lição, ela quer que você entenda esse aconselhamento bíblico que existe para a sua vida, que é ser governado pelo Espírito. Mas para isso você precisa identificar ele dentro da sua natureza. Vamos falar da alma? Vamos identificar a alma? Que é importante você identificar, porque você escuta muitas expressões, inclusive dentro da igreja, que fazem você confundir certas coisas. Às vezes você escuta aqueles conselhos que dizem assim: escuta o que o seu coração está dizendo. Escuta a voz que vem dentro de você. Se você é governado pela sua alma, você não está seguindo o aconselhamento bíblico que te indica ser governado pelo seu espírito. Eu vou repetir. Eu vou ser governado por aquilo, com a voz que existe dentro de mim. Se você for governada pela sua alma, a voz que existe dentro de você é uma voz egocêntrica, é uma voz egoísta, é uma voz cheia de emoções, cheia de intensidade, cheia de impulsos que vão levar você a errar muitas vezes na sua vida. Qual é a parte que te conecta às pessoas? É a sua alma, não é o seu espírito. É a sua alma. As suas emoções, a sua personalidade, o seu eu é a sua alma. Quem é João? A alma do João é o João. A alma é a identidade individual de uma pessoa, é a criatividade, são as decisões que ela toma, são as escolhas que ela toma, são funções da alma. Vamos usar o Salmo 42 para reconhecer as características da alma? Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha só isso. O que esse salmo está falando? Primeiramente, como a gente vai esmiuçar todo o Salmo 42, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, abrir comigo e ler junto comigo para você assimilar exatamente, porque esse salmo nada é tão claro e transmite a ideia tão clara e objetiva do que é a alma. Vou repetir de novo, tá? Já abriu a Bíblia? Já está com ela? Então vamos lá.
Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Anseio, desejo. A alma é o quê? É o seu desejo. Ela deseja alguma coisa. A minha alma tem sede de Deus. Sede, necessidade. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Tristeza. A alma tem o quê? Sentimentos, emoções. A alma interpreta e aplica a comunhão com Deus na vida física. Da mesma forma, a interpretação da alma da experiência física pode sim afetar a comunhão com Deus. Presta muita atenção nisso que eu vou falar para você. A sua experiência física, ou seja, você ser governado pela alma, pode afetar a sua comunhão sim com Deus. Vamos assumir os papéis de cada parte da natureza humana? Vamos objetivar isso para você ter esse entendimento? O corpo. O corpo está sujeito às regras do pecado e destinado a morrer. Um dia o nosso corpinho vai acabar. O espírito volta a Deus. E a alma? Fala para mim o que acontece com a alma. A essência humana. O que você é, a sua identidade, as suas escolhas. O que acontece com as suas escolhas? As suas escolhas fazem o que por você? O que acontece com a alma quando tudo acaba? Ela vai para onde? Ela vai para o céu ou ela vai para o inferno? Aonde que moram as suas escolhas? É no seu corpo físico? Não. O seu corpo físico materializa as suas escolhas. É no seu espírito? Não. O seu espírito é a consciência, é a sua relação com Deus. Da onde vêm os seus desejos? Da sua alma. A sua alma escolhe se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Dentro do plano da salvação, o espírito do homem, o interior, o íntimo do seu ser, recebe a vida eterna e nasce de novo. Mas o seu intelecto e as suas emoções, composição da alma, precisam ser tratados. De onde eu tirei isso? Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Salmo 23, versículo 3a. Refrigera a minha alma. A alma do crente ela precisa ser constantemente renovada, restaurada. Olha a seriedade desse entendimento. Tiago 1, versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar o quê? O nosso espírito? Não. Salvar a nossa alma. Vamos para o item 2, para você assimilar exatamente esse confronto. Confronto entre a carne e o espírito. Muitas pessoas não assimilam a seriedade desse assunto. Então eu trouxe a experiência daquele que venceu o mundo para a gente conseguir entender. Quem venceu o mundo, gente? Vamos lá? Ele é o maior exemplo que pode exatamente transmitir a ideia de que nós somos capazes de vencer também. Porque se ele venceu, nós vamos vencer também. Vamos identificar a batalha espiritual, como diz a pastora Antonieta. Batalha espiritual é coisa séria, que vai acompanhar o crente em toda a sua vida. Jesus foi tentado na área do corpo físico. Vamos trazer exemplos? A fome. Transformar pedras em pão. Olha a tentação. Limite físico, saúde. Jogar-se da parte mais alta do templo. Você lembra disso? Jesus foi tentado em seu caráter. Adorar para receber em troca todos os reinos. Você lembra disso também? Jesus foi tentado na área ministerial. Não ir para a cruz e evitar a dor e o seu sofrimento. Se identificou em alguma dessas tentações? Agora nós vamos à pergunta-chave dessa aula. Qual foi o segredo de Jesus para suportar tudo isso? O que você acha? Qual foi o segredo dele? Ah, ele era filho de Deus. Nananina, você também é. Eu também sou. Como é que ele venceu? Você nunca foi tentado na sua área ministerial? Você vai dizer para mim que nunca na sua vida, coisas deram certo na sua vida ministerial para dispersar o real propósito que Deus tem na sua vida? Você nunca parou para refletir isso? Que às vezes você está seguindo direitinho no propósito
que Deus tem para a sua vida. O que acontece? Oportunidades. Oportunidades que inflam egos. E aí o que acontece? Você vai seguindo o campo das oportunidades e o propósito de Deus, que é o real na sua vida, fica em segundo plano. Se você nunca discerniu isso na sua vida cristã, nunca. Você nunca percebeu que você tem talentos, mas os seus talentos não são os seus propósitos? Você nasceu para exatamente uma coisa. Você tem um superpoder. E esse superpoder leva pessoas para a igreja e leva pessoas para a salvação da sua alma. Mas você tem talentos. E esses talentos fazem você popular, fazem você benquisto, fazem você ser promovido. Olha a palavra que Satanás adora usar na vida do cristão. Promoção. Muitas vezes o propósito que Deus tem para a sua vida não te promove, mas faz você promover pessoas para cumprir propósitos. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes Satanás utiliza os seus talentos para fazer você se dispersar do seu propósito. Você vai dizer para mim que você nunca foi tentada na sua área física? Você vai dizer para mim isso? Você vai dizer para mim que nunca te bateu muita preguiça de ir para a igreja? Que nunca te bateu indisposição? Ah, não, eu trabalhei, estudei muito. Ah, hoje meu dia foi muito corrido, não vou para a igreja não. É sério, você vai dizer para mim que você nunca foi tentado nessa área? Jesus foi tentado em todas as áreas, gente, mas ele venceu. Então, se ele venceu, nós vamos vencer também. Isso é algo que você tem que trazer materializado para você saber discernir. Satanás, ele é sutil. Ele utiliza sutilezas para tirar você da vontade de Deus. Às vezes você pensa que ascender é estar com Deus. Muitas vezes, ser invisível é estar com Deus. Guarda isso no seu coração. Vamos para a pergunta-chave. Qual foi o segredo de Jesus para suportar tudo isso? É importante a gente entender que a vida cristã não é de mágica. Jesus era Deus como forma de homem. Qual era o superpoder de Jesus? O governo da sua vida. Quem governa hoje a sua vida? Isso é uma pergunta que agora eu vou te incentivar a você pegar um espelho e fazer essa pergunta. Quem governa a minha vida? Quem governa a minha vida são os meus sentimentos? Quem governa a minha vida são as minhas necessidades? Ou quem governa a minha vida é Deus? Não se engane. Deus não está nas suas necessidades, Deus não está nas suas emoções. Deus está no seu espírito, na sua essência. O seu querer, muitas vezes, não é o querer de Deus. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Quem governa a sua vida? Essa pergunta é para você, exatamente que está escutando essa aula, você vai responder para você mesmo. Eu agora vou fazer umas perguntinhas chaves, que vai te ajudar nesse processo. Você é governado pelas suas necessidades físicas? Vou falar de mim, hein? Você é governado pelas suas necessidades físicas? O que o nosso corpo busca? Pensa, o que o seu corpo busca? Prazer, saciamento. O corpo busca adrenalina. O que você faz com relação a isso? Você busca saciar o seu corpo com comida? Você busca prazer em tudo na vida? A vida se resume na busca do prazer? Aquelas pessoas que para se sentir alimentadas, elas precisam comer o dobro do que precisam. Eu preciso estar pesada, estufada, para eu sentir que eu estou bem. A busca da euforia, exageros. Recapitule a respeito dos seus hábitos. Você é o tipo de pessoa que tem impulsos incontroláveis em suas necessidades físicas. O chocolatra. Tem gente que garante que se passar um dia sem chocolate, não fica bem. Aquele docinho depois do almoço. Nossa, parece até que eu não almocei só porque eu não comi aquele brigadeiro. A cafeína, o energético. A busca exagerada pelo saciamento físico. Se você respondeu sim a essa realidade, seu corpo está te governando. E o que isso causa a você?
A morte física. Você não se alimenta pela fome, você é viciado em comida, você vai adoecer. O crente normalmente atribui vícios a cigarro, bebida alcoólica. Vício é sempre uma coisa lá do meio secular, mas não é, não. Vício é tudo que você exagera no uso. Você bebe café demais? O que você busca na cafeína? Diz pra mim, responde agora. Se você busca um relaxamento aleatório, você busca um despertar, uma energia, ou você é uma pessoa que simplesmente tem na sua cabecinha que se você passar um dia sem beber café, o seu dia, meu dia não vai render, tô sem café. Você é assim? Agora vamos falar da alma? Falamos do corpo demais, né? Agora vamos falar da alma? A sua alma te governa? Vou fazer algumas perguntinhas que vão adaptar o que é exatamente o conceito da alma, tá bom? Para você ter exatamente esse entendimento. Porque eu quero que você saia dessa aula sabendo e vivendo esse aconselhamento bíblico que é da gente andar em espírito. Quais são as atribuições da alma? O nosso eu, a nossa identidade. Quem está em primeiro lugar da sua vida? Fala para mim. Pensa nos sonhos que você tem. Qual a fundamentação do seu sonho? Quando você pensa em ser usado por Deus, é para beneficiar quem? A si mesmo? Quando você serve ao Senhor, a quem você verdadeiramente está servindo? Quando Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, onde você se vê? O que significa buscar o reino para você? Agora eu vou fazer uma perguntinha chave que vai matar essa questão. Ao ser contrariado, você se vê vítima, injustiçado, ou você enxerga a prudência nisso? Quando você quer muito uma coisa e você recebe um não, como que você se sente? Eu não estou falando da frustração humana, sentimental de você ter tristeza. Não estou falando disso. Eu estou falando quando você é contrariado. Como você se sente? Você se sente um injustiçado? Uma vítima? Ou não? Você fica triste, que é humanamente aceitável, mas você enxerga a prudência. Não. Eu queria fazer isso, mas indicar uma outra pessoa. Você consegue discernir que talvez essa pessoa tenha um chamado de Deus e você não? Ou que Deus ainda considere que você não esteja preparado para isso e está te guardando? Você enxerga a prudência nas contrariedades? Como você vê o seu líder? Você sabia que a maneira que você vê o seu líder diz muito a respeito de você? Quando você olha o seu líder, qual o primeiro pensamento que você tem? De respeito, de admiração ou não? Você olha para ele e diz assim: eu quero o lugar dele. Você já parou para pensar a respeito disso? O que você chama de respeito? É dizer amém para tudo que ele diz, mas dentro de você fica: não, eu faria melhor? Você é assim? Você tem dificuldades em ser contrariado? Se a sua resposta for sim, você encontra-se governado pela sua alma. E onde que isso vai te atrapalhar? Você não é saudável. Você está sempre insatisfeito, nenhum lugar te completa, você é inquieto, infeliz. Você é inseguro, a sua régua de medição é o homem. E isso faz você sempre considerar-se injustiçado. A sua alegria encontra-se voltada para os seus incentivos, os seus anseios, e isso te desgasta, você é desgastado. Quando você é governado pela sua alma, você aumenta as chances de se tornar frustrado em diversas áreas na sua vida, porque você só enxerga o seu querer, não o querer de Deus. Porque o verbo querer e poder não caminham juntos, não depende de nós. Então, entregar o governo da sua vida à sua alma vai te fazer ter uma vida infeliz. Uma vida condicionada ao quê?
às suas vontades, aos seus eus. Agora a gente vai falar do superpoder de Jesus. Lembra daquela pergunta que eu fiz? Qual o segredo de Jesus? Lembra? Como ele venceu todas essas tentações? Ele entregou o governo da sua vida ao Espírito. O que o nosso Espírito busca? A eternidade. O que o nosso Espírito busca? A vida eterna. O nosso Criador. Então, coisas pelas quais afastam a nossa vida de ser eterna, ele expulsa. É natural do Espírito expulsar coisas ruins. O nosso Espírito quer paz, quer comunhão, quer harmonia, quer continuidade, quer alianças, quer verdades, quer amor. Se alegra na justiça, quer a bondade. O nosso Espírito zela por referências de aspectos que lembrem o que é eterno. É a nossa natureza divina. O nosso Espírito testifica o nosso propósito em Deus. Por isso a segurança em todas as áreas da nossa vida, por isso que Jesus era tão seguro. A palavra de Deus é essa, a palavra de Deus, a palavra que justifica, a palavra pela qual materializa Jesus é a segurança. Ele era seguro do propósito que Deus tinha na vida dele. Lembra da conceituação que fizemos a respeito do fruto? Sem os aspectos do fruto não existe bom testemunho. Nós somos responsáveis em fornecer ao nosso espírito alguma característica? Somos? Fala para mim, você que escutou essa aula até agora, você acha que você, com as suas atitudes, você cria aspectos no seu espírito? Claro que não. Você escutou a nossa aula e você sabe. O fruto do Espírito ou seja, é o Espírito que fornece isso a nós. Ele é responsável em fazer com que o nosso testemunho seja bom, seja verdadeiro. Quando somos governados pelo Espírito, automaticamente tais características são impactadas, são imputadas em nós. É impossível você olhar para uma pessoa que é governada pelo Espírito e você não perceber atitudes de pacificação, atitudes de paciência, atitudes de amor, sabedoria. Uma pessoa que é governada pelo Espírito, ela sabe como agir. Por quê? Porque o princípio dela é eternidade. Quando ela vai para a igreja, a adoração dela é verdadeira, porque o espírito dela precisa de Deus. Quando alguém é governado pelo Espírito, ela tem equilíbrio. Ela não se perde aleatoriamente, porque ela sabe que tudo é temporário. Ela tem discernimento, ela sabe discernir. Ela sabe discernir, inclusive, o tempo das coisas, o tempo de Deus. Eu quero te entregar essa aula de uma maneira pela qual você tenha entendimento da sua natureza, que é comum e igual a todos. Você passa por tentações iguais a todos os seus irmãos em Cristo. Você passa por tentações na sua área física, você passa tentações na sua área emocional, psíquica, e você passa tentações na sua área espiritual. E isso é normal. Jesus passou por todas essas dificuldades e ele venceu. E ele venceu e nós conseguimos assimilar nessa aula que ele venceu porque ele tinha um superpoder que você também tem, que é ser governado pelo Espírito. Ele sabia exatamente, dentro dele existia uma força, existia um alarme. O espírito dele falava tão alto que pela quais as emoções dele, as necessidades físicas dele não conseguiam paralisá-lo. As tentações pelas quais você passa na sua área física, você vai vencer em nome de Jesus. Mas primeiro você precisa identificá-las. Identifique quais são as suas fraquezas. Entregue para Deus e agora consiga discernir
a voz do Espírito em você e ser governado por essa voz. Essa voz é a direção de Deus, é a sua intimidade com Deus. Thaís, honestamente, eu não consigo ser controlado assim. Eu tenho as minhas emoções, eu perco o meu equilíbrio muito fácil. Entregue a Deus. Entregue as suas emoções para Deus. Se hoje na sua vida você tem algumas áreas pelas quais você sofre constantemente frustrações, não é porque Deus quer te castigar, não. É porque você é governado pela sua alma, você é governado pelas suas vontades. E Deus, para não deixar que você se perca, Ele não apoia as suas vontades. E não ser apoiado, ou seja, não ter de Deus o apoio às nossas vontades, é salvação para a nossa alma. Se você é uma pessoa que você tem muitas frustrações em uma área, é porque Deus está te sinalizando. Deus está dizendo que as suas escolhas não estão prudentes. Você precisa ser governado e aprender a ser governado espiritualmente. Você é diferenciado. Você não vive por hoje. Você não é temporário. Deus visa a eternidade na sua vida. Então priorize isso. Priorize uma visão eterna para a sua alma. Priorize você ter uma vida onde amanhã você seja honrado e não que daqui a 2 dias você seja envergonhado. Governe e seja governado. Por quem? Pelo seu espírito, pela sua consciência, pela sua verdade. Eu encerro aqui a nossa lição de número 12, que tem por título Vivendo no Espírito. Anuncio a próxima lição, que também vai ser extremamente interessante, que é a lição 13, Aviva, ó Senhor, a tua obra. E conto com você na próxima lição da revista Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Não esqueça de curtir essa lição. Deixe seu nome nos comentários e da onde você é. É extremamente importante a gente saber o nosso alcance, saber aonde o crente docente está conseguindo chegar e alcançar e preparar professores para a sua grande obra. Agradeço muito o apoio dos líderes desse grupo e até a próxima.